de outro lado, é maravilhoso, né? Você está numa condição de que está gerando movimentação, sinal de que alguém está comprando, alguém está vendendo, está sendo necessário. Isso é bom, né? Ah, sim, por esse lado é bom, o tempo passa rápido, mas tá muito intenso. Hoje eu estava conversando com uma mulher da FedEx, ela falou que de março para cá eles adquiriram 2 aviões, de tão intenso que está o fluxo. Caramba, que beleza, hein? Nossa! Pô, adquirir um avião não é fácil, né? Porque o Bem avião vem, barato. mas o avião vem com a manutenção, vem com os técnicos, vem com os componentes eletrônicos de substituição. Não é barato um negócio desse. Ele pode até ter pago barato na aeronave, né? Mas ela em si, ela dá um certo trabalho, né? Pois é, ela falou isso, ela está fazendo serviço para a gente, aí eu estava conversando com ela, expliquei para ela que eu estou muito atarefada, que tem horas que não dá para responder de imediato. Aí ela falou, não é só você não. Aí ela foi e falou que de março para cá adquiriram 2 aviões, e ela ainda falou, não foram aviões pequenininhos não, foi um 777 imenso. Eu falei para ela que o próximo vai ser o Antonov. Mas esse avião fica lá na sede, né? E aí fica movimentando pelo mundo, é isso, né? Ele só embarca de Viracopos, né? Tá, ok. Ok. Legal. Mas tanto faz, ida e volta, né? Sim, sim. Oh, muito bom, muito bom. Já vai dar para a gente usar aí como uma experiência, hein? Caramba, se ela pudesse fornecer algumas informações de seguro, seria interessante, hein? Caramba. Será que tu não Você, consegue? você já fez serviço com a FedEx? Não, não. Nunca fiz com a FedEx diretamente, não. Se você quiser, você experimenta entrar no site, que lá você consegue até fazer cotação de valores lá, ter É, noção. legal. Vamos ver aí, de repente a gente Eles têm usa. aviões próprios, né? Fica Então, mais alguma fácil, coisa. né? Não tem Isso. terceiro, a cotação dele é direta, né? E é muito rápido, né? A Vamos coisa com ele. tentar. De repente a gente vai simular algumas cargas aqui, aí a gente vê como é que faz. Legal. Mas primeiro a gente vai fazer essa aula hoje de cargas. Vamos ver se a gente vai mais do que 50% hoje. E fecha na semana que vem, se a gente der sorte de fechar ainda hoje. Aí na semana que vem a gente fala um pouco sobre análise de risco. E aí faz o estudo para a prova, né? Porque aí na outra, sem ser a semana que vem, a outra é feriado, Graças a Deus. segunda e terça. E aí vocês precisam escolher a data, hein? Não esqueçam de escolher a data, se vocês querem na segunda ou na quinta. Ok? Segunda seria que dia, professor? Olha, dia 7, dia 14. Dia 14. 7 é feriado, Então, professor. não, aí eu estou fazendo a conta. 7, 7, 14. Ah, tá, perdão. Ah. Então, no dia 14 de setembro, aí depois 15, 16 ou 17. No dia 14 ou 17 de setembro. Eu estou dando a opção para vocês em função da outra aula, né? De repente, na segunda-feira, vocês têm uma prova complicada. Professor, dá para ser na quinta? Dá. Ah, na segunda aula de quinta é que é complicada. Aí eu faço na segunda. Ok, para mim tanto faz. Certo? Certo. Quem que é a representante de sala? É a Vitória, professor. Vitória Cacheado. Vitória Cacheado. Eu acho que ela mandou alguma coisa agora. Deixa eu ver se foi ela. Vitória Cacheado. Ela não vai participar hoje, mas depois vocês fecham, tá? Tem tempo aí para vocês, ok? Vamos lá, nós já estamos com 12 alunos. 12 alunos, tirando aí eu e a sala que é da Mônica, então estamos em 10 alunos. É muito pouco ainda, hein? Muito pouco. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Ok?
Professor, Pergunta isso? Vamos lá. Dúvidas? posso falar? À vontade. Qual é a sua opinião? Por que que você acha que esse fluxo aumentou tanto de cargas? Por que que o fluxo de cargas aumentou? Olha só. A gente, para você ter uma noção, a gente estava em média assim, recebendo uns 140. A gente está recebendo uns 600 pedidos. Mas você está falando do pessoal da Petrobras. Não, tá, estou falando, mas eu estou falando de modo geral, porque várias Não. pessoas que eu tenho conversado assim têm falado que está bem intenso. Então, de um modo geral, vamos falar assim, Isso, eu quero saber de existem, modo geral. então, de um modo geral, existem diversas cadeias de produtos, ok? Dá para a gente avaliar, assim, que existe a cadeia de combustíveis, existe a cadeia de alimentos, a cadeia de bebidas, a cadeia de vestuário, a cadeia de calçados. Então, tudo isso são produtos que vão desde o primeiro fornecedor, aquele quadrinho amarelo que a gente viu, até o consumidor final, ok? Muitas dessas cadeias não pararam. Algumas delas tiveram uma diminuição. Se a gente for falar cadeia de bebida, principalmente aquela que era de bebida alcoólica, que era fornecida, vendida nos bares, ela diminuiu. Mas, na contrapartida, muita gente está usando esse subterfúgio de estar em casa. Ele não vai, beber e não dirigir. Pô, ele pode beber, está em casa. Então, ele vai beber uma a mais, ou duas, ou alguma coisa assim. Então, aquilo que a gente achava que tinha diminuído porque o bar fechou, ele se manteve porque a pessoa está bebendo em casa. Assim serve para a alimentação. O que aconteceu efetivamente foi a parte de vestuário e a parte de calçados que deu uma queda. Uma queda porque muita gente deixou de sair. Então, quando você deixa de sair, você não precisa, por exemplo, em festas, você não vai comprar um vestido, uma roupa nova, alguma coisa assim. Mas aí vem a outra contrapartida. Quando você sai, nas vezes que você sai, aquelas pessoas que seguem a regra fixamente, chega em casa, já tira a roupa e põe para lavar. Coisas que você fazia em uma semana, às vezes, né, dependendo do calor que você passe, do suor que você exalou, você lavava com mais frequência. Mas hoje não, hoje praticamente a gente lava todo dia. Então, alguns produtos você consome mais. Então, sabão em pó, aquele outro produto que vai o amaciante, então produto de limpeza, já que você fica mais em casa. Então, na condição de movimentação, se você for ver, a movimentação em si, um pouco de queda em alguma coisa, mais uma elevação na outra. Agora, a grande movimentação de carga está naquilo que a gente chama de cadeia de abastecimento, que não era suprida da forma como está sendo hoje. Então, vamos dar uma olhada no que é necessário para a biomedicina. Ok, Daniele? Tudo aquilo que é necessário para a biomedicina. Oi? Eu falei, ok, estou acompanhando. Isso. Então, o que é necessário para a biomedicina? Tudo aquilo que está dentro de um hospital, mesmo que seja um hospital fixo ou um hospital transitório, você aumentou consideravelmente. Tem coisas que aumentaram um absurdo de 300, 400, 500% de movimentação desses produtos. Então, tudo que está envolvido dentro do hospital, desde o uniforme, né, do médico, do enfermeiro ou das pessoas que estão lá, para todos os componentes, por exemplo, numa empresa que vai fazer a análise, todos aqueles produtos críticos que são para fazer análise, tudo isso aí aumentou absurdamente. Então, se a gente pegar pela média, a gente vai falar assim, houve mais movimentação de produto, principalmente para os países onde essa tecnologia é baixa, que nem a nossa, a movimentação foi muito maior, os pedidos foram um absurdo. Não estou falando aqui as coisas que foram compradas superfaturadas, tá? Não estamos aqui levando em consideração essa situação. Estamos levando em consideração a movimentação dos produtos necessários, tá?
Então, nessa situação, eu acho que isso justifica esse aumento, ok? Justifica. Se a gente for falar na linha do combustível, já é o contrário. Muita gente ficou em casa. Muita gente que saía todo dia, não sai todo dia mais hoje. Sai eventualmente. Por exemplo, se você ia de carro, vamos supor, Daniele, que você fosse de carro para o trabalho. Desde março você não está indo. Estou só supondo que você tem o carro. O que você está fazendo com o carro? Eventualmente ir no mercado ou alguma coisa, ou às vezes você vai no mercado próximo. O consumo de combustível caiu consideravelmente. E daí o consumo de combustível caindo, cai a produção do derivado. Caindo a produção do derivado, cai a produção da refinaria. Caindo a produção da refinaria, cai a movimentação do petróleo. Caindo a movimentação do petróleo, cai a realização das manutenções, cai o consumo de sobressalentes. Aí houve uma queda, tá? Caiu o uso do veículo, então caiu a manutenção do veículo, caiu o uso do sobressalente do veículo. Então também houve uma queda. Então, em alguns produtos, uma queda. Em outros, uma movimentação muito grande. Vamos falar de luva nitrílica, a luva usada dentro dos laboratórios e dos hospitais. Praticamente só tem um país hoje no mundo que consegue suprir, que é a Malásia. Então, esse país ele está exportando para todo mundo, ou então exporta para um hub e esse hub manda para os outros. Então, aí há um considerável aumento da movimentação de carga em detrimento a outros. Se a gente for falar internacionalmente, houve mais movimentação do que uma queda. Internamente, houve mais uma queda do que uma movimentação maior. Não sei se eu consegui explicar, Daniela. Sim, sim, professor. É isso aí mesmo, né? Algumas coisas aumentaram muito, consumos que a gente pouco tinha e outros realmente diminuíram. Inclusive isso aí que você falou, né? A gente lava mais roupa, tem mais sabão em pó. Coisa que a gente passava, às vezes, muito tempo na rua, não tinha muita essa oportunidade, limpeza da casa, né? Algumas coisas realmente... E outras diminuíram muito, né? Agora, mas eu acho que ainda assim existe sei lá, uma estranheza da minha parte aí em relação a esse grande fluxo em algumas áreas, assim, aumentar tanto, né? Acho que eu suponho que algumas áreas deixaram de comprar achando que ia passar em 1 ou 2 meses e deixaram acumular, né? E agora estão liberando as coisas que estavam segurando, estão liberando e uma suposição minha, talvez. Não sei. O que você acha? Eu acho que está acontecendo isso. Assim, muita gente se segurou também, né? Por isso que a gente teve uma queda muito grande, porque também a perspectiva era um ponto de interrogação, era uma incógnita. Qual é a perspectiva? O que vai acontecer? Ninguém sabia o que ia acontecer. Iam tomando por base o que ia acontecendo naqueles países que, né, foram pioneiros no caso da Covid. Mas a China teve uma reviravolta muito rápida comparado com os países europeus e comparada principalmente aqui com o continente americano, que aqui está a pandemia, a tendência agora de diminuição pequena começou há uma semana. Então, essa situação, as pessoas ficaram na dúvida. O que está acontecendo hoje? Hoje a gente está brincando com o risco, né? Assumindo o risco, a gente não enxerga o risco como deveria estar enxergando. Então, a gente está voltando para as rotinas, por isso que as mortes continuam lá em cima e o contágio continua lá em cima, mas parece que a gente está se acostumando com a situação. Tá? E isso faz com que o mercado volte a operar novamente, né? Então, quem tem que ficar atento são os tomadores de decisão. Se os tomadores de decisão deixar para o ser humano, daqui a pouco está tudo igual de novo. Está tudo igual a fevereiro, com carnaval, com festa, com noivado, com batizado, com casamento, com aglomeração. Porque a gente está se acostumando novamente a conviver com esse processo. Quem não está acostumado é quem sofreu ou quem está sofrendo. Aí está a situação complicada.
Bom, acho que a gente já está com um número bom, né? Então, a galera já está com um número bom aqui, estamos com 28 alunos. Nós já acabamos o material 1, opa, né? Depois de um grande tempo, agora nós vamos entrar no material 2, ok, turma? Vamos entrar no material 2. Então, vou dividir aqui com vocês. Não coloquei no Moodle, mas vou colocar. Tá? Hoje ou amanhã eu coloco ele no Moodle. E a gente vai entrar agora num novo conteúdo. Beleza? Vamos lá. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Bom, muito bom. Vamos lá, então. Deixa eu ver, colocar aqui no modo de apresentação. Relembrando aí, turma, nós estamos numa situação novamente, né, assim, comparando com o semestre passado, né, novamente crítica, em que a gente está tendo que fazer as nossas aulas numa situação diferente que eu digo, diferente do padrão, semelhante ao semestre passado, o que a gente chama de aula remota, que é aquela aula onde o professor fica ao vivo com todos os alunos. Não é EAD, porque o EAD é um EAD, é um outro processo totalmente diferente. Mas esse processo de aula remota permite para que você, se perdeu algum conteúdo, reveja o que na sala de aula a gente não tinha, né? Se você não gravasse ou não anotasse. Então, relembrando para vocês a nossa pirâmide do aprendizado, muita gente usa ela e não tem como não reforçar, né? Tudo aquilo que a gente lê, a gente guarda 2 semanas depois somente 10%, o que ouve 20% e o que vê 30%. Aquilo que a gente assiste, a gente consegue guardar 50%, aquilo que a gente discute, argumenta, a gente consegue guardar 70%, e aquilo que a gente simula, participa de uma outra forma, ou seja, como se fosse uma apresentação, a gente consegue guardar 90%. Ok? Com relação à nossa ementa, então a gente agora, a partir desse material 2, a gente vai ver uma palavra que aparece 2 vezes aqui, ó. Compreensão dos modais de transporte para o comércio exterior. A gente já deu uma ideia, uma visão geral do que é a logística, do que é a importação e a exportação, mas a gente vai falar muito mais ainda dos navios, tá? Numa próxima etapa, a gente vai falar um pouco mais desse transporte para o comércio exterior relacionado ao Brasil, que é o navio. Agora a gente vai entrar nas questões relativas à carga. Ainda não vamos falar do seguro ainda, tá? Porque para falar de seguro de carga, eu preciso falar um pouco sobre carga. Depois, olha, tem operacionalização dos transportes de carga. Aí volta a falar de carga. Então a gente vai antecipar aqui. E os riscos envolvidos em cada etapa. Depois da carga, a gente vai falar de risco, para depois sim falar de questões relativas a seguros, ok? E lá para o final a gente vai falar de contratos de seguro, suas particularidades e as possíveis avarias relacionadas a cada modal. Relembrando aqui o nosso quadrinho, eu vou deixar o quadro amarelo, que é o quadro da logística, um pouco para trás, ok? Eu subentendo que vocês hoje já sabem o que é logística, já sabem o que é cadeia de suprimentos, que nem eu falei para vocês. Então, nós temos várias linhas de vários produtos em várias linhas de suprimento. Então, a gente chama de Supply Chain Management, gerenciamento da cadeia de suprimento. Do que eu estou falando? De qual produto eu estou falando? Então, eu estou falando dos combustíveis, estou falando de remédios, de alimentos, de vestuário. Então, estou falando do gerenciamento da cadeia de suprimento de uma linha de produtos ou, às vezes, de um único produto. Mas quando a gente fala de transportes e seguros internacionais, a gente está falando que esse bichinho, essa coisa, vai sair do meu país ou vai chegar no meu país. O que importa para a gente é isso. Deixando as firulas de lado, ou eu estou comprando alguma coisa do exterior, ou eu estou vendendo alguma coisa para o exterior. Ok? Tranquilo? Então, eu tenho que lembrar que esse processo de compra e venda,
oficialmente falando, ah, professor, mas eu posso ir lá no Paraguai? Poder, pode. E comprar um monte de coisa e vender aqui no Brasil? Poder, pode. Ok? Nada te proíbe, mas é legal? Você vai emitir nota fiscal? Você vai dar garantia? Então, quando o processo tem que ser legal, ele tem que ser oficializado pelos agentes regulatórios do processo. Por mais que eu negocie aqui como comprador com o vendedor a compra de uma carga, esta carga não vai poder vir por si só, certo? Ah, eu comprei 1.000 caixas de luvas nitrílicas da Malásia. Como é que elas vão vir para cá? Ah, o vendedor diz que tem uma gambiarra no país dele, onde ele põe no correio e o correio de lá entrega na tua casa. Você acreditou? Então, você se estrepou. Por que as coisas têm que ser feitas no formalismo que a gente está falando? Por que elas têm que ser feitas no formalismo? Porque senão você não dá entrada, você não tem nota fiscal de entrada para dar naquele produto na sua empresa. Se você não fizer da forma formal, aquela não vai existir nota fiscal de entrada de produto, você não vai conseguir dar a entrada do produto. Se você não consegue dar a entrada do produto na sua empresa, você não consegue vender. Isso tudo, de novo, formalmente falando, turma. Ah, mas no informal? No informal até se consegue fazer. Ah, eu vou lá, compro no Paraguai, ou sei lá onde, né, na Argentina ou no Uruguai, uma compra, né? Vou lá, compro, trago aqui para o Brasil e vendo. Tudo isso de forma informal não adiantou nada. Você continua, lógico, você está gerando renda, mas de forma informal. Então, esses agentes regulatórios são importantes para que o processo ocorra da forma formal. Agora, sem considerar as pessoas, tá, turma? Sem considerar as pessoas que viajam, que tem um trâmite também, uma movimentação entre um país e outro, que também a gente vai falar, né? Lá na frente, lá no finalzinho, a gente vai falar desse transportes e seguros internacionais com relação às pessoas, não com relação à carga, né? Mas com relação às pessoas. O que a gente faz aqui de movimentação? Né? A gente movimenta o quê? Vamos lá, vou tirar o stop aqui, vou estopar aqui. O que a gente movimenta? Sem falar de pessoas, tá? Esqueçam as pessoas por enquanto. A gente movimenta dinheiro e produtos? Dinheiro. Nesse caso, o dinheiro ele é movimentado para pagar o produto. É isso que você quis dizer, Daniele? Ou você está falando uma movimentação quando eu transfiro o dinheiro lá para fora? Não, na verdade, eu quis dizer que a gente movimenta aqui dentro do país isso, o dinheiro e os produtos que geram dinheiro e o dinheiro que tem aqui para pagar os produtos. Tá, legal. Não? Mas eu quero deixar mais claro aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês. Deixa eu ver. Opa, não é esse aqui, não. Volto. É o outro. Deixa eu fechar esse aqui. É esse aqui mesmo. Esse aqui. Vamos voltar aqui, ó. Agora eu quero que vocês me sigam com relação... Opa, volta. Aqui. Nós estamos falando de transportes, tá, turma? Transportes e seguros internacionais, ou seja, eu estou movimentando coisas de um país para o outro. Não estou considerando as pessoas, tá? Porque as pessoas também se movimentam de um país para o outro. Nesse caso, não é uma exportação, mas é uma movimentação. Toda movimentação é feita através de transporte. Esse transporte tem que ter um seguro internacional. Muitos países exigem que as pessoas só entrem nele se comprovar que elas estão seguradas. Tá? Então, quando a gente fala de pessoas, a gente também fala de transportes e seguros internacionais. A gente vai falar isso
lá para o finalzinho, talvez na última, na penúltima aula, antes da TD3, que a gente vai falar de transportes e seguros internacionais para as pessoas. Mas no nosso caso do comércio exterior, a gente está falando em produto, ok? Certo? É em produto. Eu quero que vocês pensem 5 minutos. 5 minutos. Quando eu falo de transporte internacional, eu estou falando de mercadoria ou eu estou falando de carga? Eu quero que vocês pensem 5 minutos. De carga. Mas justifica. Quê? Justifica. A mercadoria está dentro, a gente considera a carga, seria tipo as embalagens e a mercadoria que está lá dentro? Seria isso? Então, por isso que, Daniele, eu estou dando para vocês 5 minutos. Pode ser? 5 minutinhos. Eu quero que vocês, da forma que vocês quiserem, tá? Não estou dizendo que a tua resposta está errada, Daniele, mas não está totalmente certa, ok? Precisa melhorar a resposta. Eu estou vendo que nós temos aqui 32 alunos. Eu só estou vendo a participação da Daniele. 32, tirando eu e a Mônica Souza, que está ali, são 30. Então, nós temos que ter mais participação, turma. O professor não pode ficar sozinho. Eu sei que a Daniele está participando muito, mas tem pessoas que não abriram a boca desde a primeira aula. E eu gostaria que vocês participassem comigo, né? Vamos lá, turma. Se eu pudesse dar um choquito aqui na cadeira de vocês para vocês pularem dela, eu daria aqui. Você tem que participar, né? Nós estamos em um processo de aprendizagem, certo? Eu peço para vocês vivam o momento, mas como é que vocês vivem o momento? Participando. Professor. Oi. Mas é basicamente isso mesmo que a Daniele falou, né? Porque a carga, ela seria a embalagem adequada para fazer o transporte daquela mercadoria. E não é isso? Não está errada, mas precisa melhorar também, Natália. Ah, então não sei. Não, olha, tá vendo? Por isso que a gente está num processo de aprendizagem. A gente aqui não tem, de uma forma geral, não tem todas as informações. A gente, de certa forma, ignora vários ou muitos assuntos. Então, o professor está para trazer a informação para vocês. Informação. Para que a informação se transforme em aprendizado, você tem que pôr em prática. Então, quando eu perguntei, né, já passou alguns minutos para alguém, quando eu perguntei para vocês, vamos voltar lá, vou dividir o share com vocês. Quando eu perguntei para vocês, a coisa que a gente movimenta, é uma demora aqui. A coisa que a gente movimenta aqui, é carga ou mercadoria? Carga. É? Carga. É isso, Natália? Carga. Muito bem. Bárbara também falou carga. Justifica. Eu só quero que vocês me justifiquem. Eu vou dar uma olhada no chat para ver se alguém colocou aqui. Desapega do quadro amarelo. Eu já desapeguei, agora é só esse quadro aqui, Natália. Eu consigo pelo chat, professor. Bruno Rezende, carga. E eu adoro falar assim, justifique. Quem é que quer falar? Eu, a Bárbara. Tem Oi, a ver Bárbara. com o fato de ser a mercadoria, no meu ponto de vista mesmo, que carga, só que por ser transportada é que ela se torna carga, né? Por pagar, tipo, por exemplo, frete, que é o que caracteriza a mercadoria como uma carga? Tá chegando lá. Melhorou consideravelmente. Eu te diria que está 90% certo, Bárbara. E pelo fato de ser entre países também? Não necessariamente, Bárbara, não necessariamente. Nesse caso, que é entre países, que a gente está falando de transportes e seguros internacionais, certamente. Mas a carga tem aqui no Brasil também. Lembram quando eu falei para vocês da definição? Olha só, uma definição tão
bobinha, né? O que é risco e o que é perigo? A gente conversou sobre isso, não conversou? E a gente vai conversar um pouco mais quando a gente for falar do risco, porque o risco é que faz com que o seguro seja um valor mais alto, médio, mediano ou mais baixo, ok? Isso é o risco. Então, a definição de perigo ou risco só muda um negocinho. O risco é um acidente, é algo que já ocorreu, quantificável. O perigo é um potencial de acontecer um acidente, só que nunca aconteceu naquele lugar. É potencial. Pode ocorrer? Pode. Nunca ocorreu? Não. É perigo. No caso do risco, já ocorreu e eu quantifiquei. Lembram, né, quando eu falei do tubarão em Santos e do tubarão em Recife? Então, é só ver isso. É o mesmo acidente. Só muda a palavra. No perigo é o potencial. Nunca ocorreu. É só qualificável. No risco, diferentemente do potencial de ocorrer, já ocorreu. Ou seja, é quantificável. Tá? Essa é a diferença entre, tecnicamente falando, entre perigo e risco. Então, vamos lá. Tudo que a gente movimenta aqui dentro, com exceção das pessoas, com exceção, vamos falar assim, de documentos, que eu não posso falar aqui que documento, né, é uma carga, né? Documento é algo diferente. Tudo que eu movimento aqui é uma carga. Mas por que, então, que o professor está falando de mercadoria? Mercadoria versus carga. Pelo que a gente olha aí nessas duas fotos, qual que é a carga? A que está embalada. A que está embalada. A que está embalada, do lado esquerdo. Consequentemente, pela minha pergunta, mercadoria é o que está do lado direito, certo? Sim. Qual é a diferença básica? A outra seria a carga que está pronta para ser transportada. Ok, legal. E o outro? O outro não tá para venda. Muito não tem bem, embalado. olha só. Se eu for pensar, olha só, eu deveria ter colocado uma caixa com uma lava-louça lá dentro, uma lava-roupa lá dentro. Do lado esquerdo, quando ela está embalada, pronta para o transporte, ela é uma carga, mesmo que seja de lava-roupa. Quando do outro lado, aquele mesmo produto está pronto para venda, chama-se mercadoria. Deu para entender essa pequena diferença? Então, a gente transporta... Professor, tem uma dúvida. Oi? Por exemplo, hoje eu fiz o embarque de uma máquina. E ela não tinha embalagem nenhuma, era só a máquina de um container. Então, ela não seria uma carga, seria uma mercadoria? Só se ela fosse vendida. Ela estava pronta para venda? Não, estava no container. Estava no container, ia ser entregue em algum lugar, esse algum lugar ia levar para o cliente final, e o cliente final ou ia usar ou ia vender. Então, lá na ponta, no cliente final, ela vira mercadoria. Na movimentação, ela é uma carga. Okay? Entendi, obrigada. Muito bem, Gabriela, muito bem. Então, vamos lá. Mercadoria, olha só que definição linda. Bem resultante do processo de produção destinado à venda. Ah, mas tudo é destinado à venda, professor. Legal. Qualquer produto que seja objeto de comércio. Então, a mercadoria é quando o produto está lá na prateleira. A mercadoria é o produto lá no comércio. Ele está destinado, naquele momento, à venda. Mas, professor, eu trabalho com um CD de distribuição do Mercado Livre, a mercadoria está pronta para venda? Desculpe, o produto, vamos falar em produto, né? O produto está pronto para venda? Tá, é mercadoria. Não importa onde ele esteja sendo exibido. Ok? Não importa onde ele está sendo exibido. Ele está pronto para venda? É mercadoria.
ainda vai transitar, trafegar, movimentar, a gente chama de carga. Mesmo que ele não esteja embalado, que a gente vai ver aqui em algumas fotos, vários produtos não embalados, tá? Nós vamos ver vários produtos não embalados. Vamos lá, continuando. Carga. Qualquer mercadoria entregue para ser transportada ou armazenada. Ou qualquer produto, certo? Eu vou ter lá um transporte, que a gente chama de frete. E para armazenagem, eu vou ter uma tarifa. Onde está mais, leiam igual, tá? Então, no transporte, como é que eu cobro o transporte? Está claro isso para vocês, né? Turma, está claro, né? É frete, ok? Sim. Está claro que a armazenagem é tarifa? Está claro, né? Isso aí eu não vou entrar em detalhes disso novo, né? Não dá para entrar, não voltar a rebobinar, ok? Então, lembre-se que se a gente estiver cobrando um transporte, a gente está cobrando como frete. Se a gente está cobrando uma armazenagem, a gente está cobrando como uma tarifa. E aí, vem lá, não importa, certo, como que ele vai, se ele vai aberto, a gente vai falar um pouco de embalagem também, tá? Nesse material 2, a gente vai falar um pouco de embalagem também. Ele é considerado uma carga. Então, a gente movimenta ou a gente armazena temporariamente a carga. Ficou claro? Sim, senhor. Ficou, né? Então, eu gostaria que vocês entendessem esses conceitos básicos. Se precisar, lógico que a gente volta e fala, não tem problema nenhum, tá? Mas, por favor, conceitos básicos, né? Assim, são tão simples de entender, a diferença, às vezes, está numa única palavra. Por isso que a gente, quando internalizou lá atrás perigo e risco, a gente nunca ouviu falar em risco, a gente sempre ouvia falar em perigo. Perigo, perigo, isso é perigoso, perigoso, perigoso. Por quê? A ideia das pessoas não era nem em quantificar, e sim em qualificar o risco, qualificar o perigo, né? E falar para vocês, ó, não ponha, quando criança, né? Não ponha o dedo na tomada. Você, criança, nunca pôs o dedo na tomada. Então, efetivamente, para você, aquilo era um potencial de levar um choque. Então, o potencial de levar um choque era um perigo. Só que depois a gente vai crescendo e vai associando tudo que é acidente a perigo. Não é, tem uma pequena regrinha aí que a gente tem que mudar. Da mesma forma aqui, tudo que é mercadoria, tudo que é produto pronto para vender, na prateleira, pronto para vender, é mercadoria. Tudo que é produto pronto para transportar ou armazenar temporariamente é carga. Vamos lá. E as cargas, como é que elas são divididas, então? Tipos de carga. Vocês já viram, provavelmente já viram. A gente vai passar muito rapidamente, tá? Nós não vamos aqui detalhar muitos os movimentos ou quem são, não. Nós só vamos ter uma ideia, por quê? Relembrar, porque o próximo tópico que a gente vai ver é análise de risco. Risco para a gente quantificar esse seguro dessas cargas, ok? Tipo de carga pode ser definida como sendo aquilo que é ou pode ser transportada ou suportada por alguém ou alguma coisa. Esquece o restante, é só transportada. E mercadoria é aquilo que é objeto de troca, compra e venda. No sentido mercantil, mais uma definição, carga é a mercadoria que, ao ser transportada por qualquer veículo, paga frete, como uma remuneração do transporte de um ponto a outro, e paga tarifa se houver armazenagem temporária. Classificação dessas cargas. Vamos pensar agora só em cargas. As cargas são classificadas em 2 grandes grupos: carga geral e carga a granel. Por mais que vocês já tenham visto, certamente isso vai cair na TD1, tá? Carga geral, carga a granel. Como é que eu diferencio? Professor, isso é uma carga. Tem uma carga ali que vai para um container fechado.
tem uma carga ali que está num caminhão aberto. Vamos identificar carga geral ou general cargo. Denomina-se carga geral aos volumes acondicionados sob forma de embalagem convencional. Ok? Quais são essas embalagens convencionais? Sacos, fardos, caixas, cartões, engradados, amarrados, tambores, ou ainda em volumes sem embalagem, como veículos, né? Aí a gente está falando de produto de grande valor, ou desculpa, de grande peso e de grande volume, maquinários industriais, blocos de pedra, ok? A carga geral, carga heterogênea, solta ou fracionada, pode ainda ser subclassificada em especiais, containers e granel. O que é heterogêneo? Está claro para vocês o que é heterogêneo? Sim? Claro ou não? Professor, eu perdi essa parte. Eu perguntei aqui, quando ele está aqui, ó, no primeiro parágrafo de carga geral, lá no final, a carga geral, ela é uma Tudo isso carga... daí, né? Oi? Pode falar, desculpa. É uma carga heterogênea, solta ou fracionada. O que é heterogêneo? No caso, eu não sei. Quem pode ajudar Que aí? não é único, que não é igual, é uma carga que está carregando várias coisas diferentes, seria? Isso. O contrário de homogêneo. Homogêneo, igual. Tá? Mesma carga. Então, por exemplo, eu estou levando carros, todos iguais. Aí é carros iguais, então é uma carga homogênea. Agora eu estou levando carros, ônibus, caminhões, tratores. Opa, é uma carga. Continua sendo uma carga geral, só que ela é heterogênea. O que ele está falando aqui é que normalmente a carga geral é heterogênea, solta ou fracionada. Ok? Ok. Solto e fracionado, no caso, seria o quê? Então, solta, totalmente solta. A gente vai ver os exemplos ali, tá, Vitor? A gente vai ver, aí eu vou falar. Tá bem. Fracionada, dividida em frações, pedaços, ok? Tipo, depois Isso, a gente Depois vai ver passa algumas os fotos. exemplos, a gente vê. Isso, a gente vai ver vários exemplos ali. Carga geral é, portanto, toda mercadoria de uma maneira geral embalada, mas que pode vir sem embalagem, solta, num determinado estágio industrial e que necessita de arrumação. Aí ela tem que ser presa, né? Estivagem para ser transportada num navio, refrigerado ou não. Como exemplo de mercadoria com embalagem, aí a gente vai ver os packets, a gente vai ver os amarrados, wire bound, a gente vai ver os bobina, os bobbin e os caixotes amarrados, que são os wire bound box. Então a gente vai ver alguns exemplos dessa carga geral, ok? Mas antes de ver, a gente vai saber quais são elas, solta ou fracionadas. Como exemplo de cargas que não necessita de embalagem, citam-se os animais vivos. Então, por exemplo, é uma carga solta, mas não precisa estar embalado. Além do veículo, né, que a gente falou, do carro, não tem uma embalagem. Então, veículo, chapa de ferro. Chapa de ferro eu não preciso embalar, tá? Madeira ou aço, pedras em bloco, a gente está falando de granito, pneus soltos, veículos, tubos de ferro. Então, são tudo exemplos de carga geral que são definidas, né, como carga geral, mas só que nesse caso ela não precisa da embalagem, tá? A única diferença é essa. Ah, mas professor, ela é solta.
ela é diferente da outra que a gente vai ver, que a gente chama de carga granel, ok? Estamos falando de carga geral. Nesse caso, não precisa da embalagem. Pelo próprio tamanho dela, ou pela própria forma de manusear dela, eu não preciso de embalagem. A carga geral solta ou fracionada, a gente vai colocar nas embalagens que a gente tem. Fracionada em caixas, em sacos, em fardos, em cartões, em tambores ou bobinas de papel. Aí tem um nome em inglês aqui do lado, tá? Boxes, bags, bales, cartons, drums, paper rails ou reels, sei lá, agora essa aqui eu não sei. Carga geral unitizada. Aí continua sendo uma carga geral. A diferença é que eu fiz o quê? O que eu fiz com ela? Unitizei. Aonde que a gente unitiza a maior parte das cargas? Nos contentores, vulgarmente chamado de containers, ou cofre de carga, que são embalagem uniforme, ok? Uniforme. Tem padrão, tem tamanho, de 20, de 40, inviolável, na teoria. Reutilizável para o transporte de carga unitizada. E o grande trunfo do container, internacionalmente padronizado. Certo? Internacionalmente padronizado. Apresenta como vantagens a padronização. Ou seja, essa padronização permite que ele hoje possa ser utilizado em qualquer navio de container, de qualquer bandeira. É um padrão para colocação e para fixação. Inviolabilidade, ou seja, ele permite lá, através dos seus lados, que ele fique totalmente fechado. Redução nos fretes. Por quê? Porque você consegue unitizar muitas cargas de diferentes tamanhos dentro de um único container, o que era muito difícil de fazer nos navios anteriores. Prêmios menores de seguros. Olha só que legal, pessoal. Se a gente for avaliar o risco, é muito mais fácil colocar minha carga unitizada. Estão me ouvindo aí, pessoal? Porque mostrou aqui que minha internet estava fora do padrão. Estão me ouvindo? Estou sim, professor. Beleza. Tá? Sim, professor. Ok. Então, olha só a vantagem de usar um container. Já tem lá dentro dele um prêmio menor de seguro. Olha só que legal. Agilidade nas operações de carga e descarga, economia na ocupação dos espaços de transporte. Então, não só o navio foi padronizado, como muitos caminhões hoje são padronizados para carregar, muitos caminhões, muitos vagões são padronizados hoje para carregar o container. Eu quero pedir uma parte para vocês. Aqui. Isso se vocês me permitirem, lógico. Alguém conhece a história do container? Como assim? Por que de ser um container? Isso, porque nasceu o container? Eu acho que eu já ouvi, mas não me acordo. Quem falou que foi nos Estados Unidos? Eu. Bruno Gonçalves? Isso, eu acho que é. Não, legal. Que é nos Estados Unidos. Muito bem. Nasceu nos Estados Unidos. Então, vamos lá. É rapidinho, tá? Vou contar uma historinha para vocês. A gente fala muito do brasileiro, né? Que o brasileiro Isso, foi mais ou menos na década de 50 mesmo. Que o brasileiro é muito inteligente, que o brasileiro é safo, que o brasileiro é isso, que o brasileiro é aquilo. Mas a gente precisa melhorar muito no que resolver problemas, tá? Então, essa pessoa lá na década de 50, se eu não me engano foi 1954, ele era o dono da empresa transportadora, tá, pessoal? Ele era o dono da empresa transportadora e ele tinha lá um monte de carga geral, embaladas em sacos, colocadas em tonéis, e tinha algumas cargas que eram soltas.
Então, naquela época, se movimentava assim, pouca carga solta, né, como movimenta hoje. E ele, um dia, foi avaliar o processo de carga do navio. Por quê? Porque ele, como dono da empresa, ele começou a receber diversas reclamações. Quais eram essas reclamações? De como o caminhão tinha que chegar próximo ao porto, de como a carga do caminhão tinha que sair do caminhão para chegar no porto, de como a carga tinha que ser pegada do porto para pôr dentro do navio. E que tinha um monte de acidente e que tinha atraso no navio. Tudo isso foi somando para ele um monte de problema. Então, tem esse problema, esse problema. O cara foi lá e foi analisar esses problemas. Ele chegou lá e viu a grande dificuldade que era essa movimentação ali do caminhão para o lado do navio, né? E do navio para dentro do porão. Todas essas dificuldades fizeram uma pessoa, em 1950 e pouco, 54 mais ou menos, avaliar e pensar. Olhar para o sistema como um todo e pensar assim, pô, por que isso aqui já não vem embalado? Ah, mas professor, tudo nasce de alguma ideia, certo? Tudo nasce de alguma ideia. Hoje, é natural a gente ver, é corriqueiro a gente olhar para o container e nem pensar em nada, porque ele já existe. Mas lá atrás, em 1954, era uma tremenda novidade, era uma tremenda inovação. Por mais que aquela pessoa tenha pensado naquilo, o que ia acontecer? Que é o que a gente falou agora aí, quando fez a apresentação. O cara teve uma ideia, pá, legal, vamos construir uma caixa de 20 pés e aí a gente vai pegar e vai colocar tudo lá dentro. Legal, muito boa, a ideia é muito boa. E aí, eu ponho essa caixa onde? Do lado do navio e para pôr dentro do navio. Então, nascer a ideia do container foi uma coisa razoavelmente fácil. Progredir com essa ideia e transformá-la num produto foi razoavelmente difícil. O grande trunfo desse cara, que ele era o dono. Ele era o dono da transportadora. Então, a primeira coisa que ele fez, além de construir os containers, foi adaptar o navio para aquilo ali. Quando aquilo ali começou, né, o container, começou a chegar nos outros portos, os outros portos também tiveram que se adaptar para receber o container. E a história é essa que a gente sabe até hoje. Imagine se esse cara recebesse royalties por cada container que roda no mundo, né? Só para ter uma ideia do que aconteceu, através de solução de problemas. Isso é fácil, turma? Não, não é fácil. Porque a gente não está acostumado a avaliar os problemas, analisar os problemas como os problemas e tentar arrumar solução não para o problema, mas sim para a causa. Porque se aquele cara ficasse arrumando solução para o problema, ou seja, acontece acidente, o que eu faço? Acontece uma queda de um saco daquele ali, o que eu faço? Eu não posso ficar pensando só no problema. Eu tenho que analisar a causa do problema. O que gerou o problema? E aí sanar a causa. E aí muitos inventos, muitos inventores, muitos pioneiros vêm dos Estados Unidos porque ele tem esse foco. No Brasil, a gente tem um foco da gambiarra, o foco de dar o nó no problema. Quando a gente dá o nó no problema, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, o problema aparece. Muitas vezes a gente já não está mais no local do problema. O problema passa para outra pessoa resolver. Como a gente tem a ideia sempre da gambiarra, a gente vai resolver o problema. Resolve o problema, lá na frente o problema reaparece novamente. Isso é corriqueiro nas nossas vidas. A gente tem sempre um foco no problema. Quando a gente começar a ter foco na causa, a gente vai parar de ter problema. Mas vamos lá, isso só foi para ter uma ideia do contentor. O contentor, então, hoje é padrão. Então, a gente vê enormes navios padronizados para receber controle. Então, esse contentor teve que ser aceito pelas empresas de navio para adequarem os navios ou construir os navios
daquela forma. Como a gente vai ter uma aula específica sobre navios, eu não vou adiantar o tempo de uso do navio, não, tá? Coloquem só como interrogação na cabeça de vocês. Outra forma de carregar são os pallets. Olha só, pallets é uma maravilha, né? Todo mundo adora isso daí, né? São os estrados para transporte de carga construídos de forma e dimensões adequadas às operações com empilhadeiras. Então, olha só, as empilhadeiras eram necessárias e são necessárias até hoje para movimentar grande parte da mercadoria. Então, para facilitar a movimentação dessa mercadoria, criaram o pallet. Pallet, então, é um estrado, né? Que a empilhadeira vem lá com seus garfos, coloca no estrado e levanta e movimenta. Tá certo que tem N acidentes com empilhadeira, mas os pallets em si são excelentes para, de certa forma, padronizar a operação das empilhadeiras. Continuando, próximo slide. Big bags são sacos super reforçados com capacidade normalmente para 1 tonelada de carga, de dimensões aproximadas de 1 por 1 por 1, ok? 1 metro de largura por 1 metro de comprimento por 1 metro de altura. Provavelmente vocês já viram big bags, a gente tem fotos aqui. E os amarrados, que são as cargas, mercadorias cuja embalagem externa é amarrada com cordéis, arames, fios ou fitas resistentes para facilitar o seu carregamento, a sua armazenagem. Por enquanto, tudo tranquilo, turma? Sem dúvidas? Muito bem, Bruno. Coloca o positivo aí. Carga granel. Carga granel. Nós já falamos da carga geral, agora carga granel. É toda a carga homogênea. Então, homogêneas são, na teoria, iguais, tá? Ou semelhantes, ou parecidas, sem acondicionamento específico. Diferente da outra heterogênea, né? A carga geral, diferente dela, que algumas das cargas gerais não tinham embalagem, mas pela sua dimensão, tá? Nesse caso da homogênea, é sem acondicionamento específico, apresentando-se sob a forma de sólidos, líquidos e gases. Compreendem as cargas não acondicionadas, portanto, sem invólucro, sem embalagem. Ok? A carga a granel é representada por produtos líquidos, gasosos ou sólidos, normalmente transportado por esteiras ou dutos e armazenado em tanques ou silos. Combustíveis, gases, grãos e minérios são alguns exemplos de carga a granel. Pessoal, quando eu estou na sala, eu gosto de sempre dar uma paradinha para forçar algumas palavras com vocês, tá? Forçar algumas palavras é saber se a gente deixou passar alguma palavra sem ter o pleno entendimento de vocês. Então, aquela hora que eu perguntei heterogêneo, ficou claro heterogêneo e homogêneo, mas tem algumas palavras que aparecem e que às vezes eu fico assim, não estou vendo o rostinho de vocês, não sei se vocês estão com cara de ponto de interrogação ou não. Então, eu vou perguntar para vocês, tanques, está claro o que é um tanque de armazenamento? Vou parar o stop aqui. O Giliard falou, o Bruno falou, o Igor falou. Dá um exemplo para mim, então, para quem falou. O Matheus Souza falou. Dá um exemplo para mim, o que é um tanque de armazenamento? Bora lá, turma. Participam, vivam o processo. Aprendizagem. Dá um exemplo aí, o que é um tanque de armazenamento? Um silo, professor, seria um tanque?
Não, Giliardi. Silo é uma coisa, tanque é outra. Mas, professor, às vezes o cara usa o tanque como silo. Até pode usar, mas tem uma diferença básica. Tanque é usado para líquidos e gases. Tanque é construído, muito bem, quem escreveu eu não consegui ler, para fluidos. O que é fluido? Fluido é todo produto que eu consigo movimentar através de um duto. Fluido, um gás, para se transportar num duto, eu tenho que transformar ele num líquido. Aí ele vira um fluido. Tudo aquilo que dá fluidez, que se movimenta, nesse caso, tanque, é para armazenamento de líquido e gases. E eu tenho tanques construídos de forma atmosférica ou pressurizada. Não vou entrar em detalhes aqui para vocês, mas eu quero que vocês identifiquem. O que tem dentro de um tanque de armazenamento? Algum líquido ou algum gás. Ok? Tem que ficar claro isso para vocês. O que tem dentro de um silo? Que às vezes até parece um tanque, mas o silo tem o quê? Grãos. Tá claro isso para vocês? Ficou claro agora? Ok, Giliardi? Dá um positivo aí. Pode ser até que eles tenham formatos parecidos, mas o conteúdo do silo são os grãos. O conteúdo dos tanques são os líquidos e os gases. Aí, dependendo da construção do tanque, se ele é atmosférico ou pressurizado, pô, professor, eu vi uma esfera. É um tanque pressurizado construído de forma esférica, que fica lá na lemoa, que armazena gás GLP, ok? Aí a gente vê depois derivações de construção. Mas eu gostaria de que vocês levantassem a mãozinha quando eu passasse, por favor, alguma palavra que vocês não tenham pleno conhecimento, tá? De novo, como eu não estou vendo o rostinho de vocês, eu não estou vendo o ponto de interrogação no rosto de vocês. Mas, lembrando que tem essa diferença técnica, ok? A carga a granel, continua, corresponde ao carregamento formado por conglomerados homogêneos de mercadoria. Nesse caso é carga, volta lá, né? Carga. Sem acondicionamento específico, cujo volume ou quantidade possibilita o transporte em lotes ou em um único embarque. Então, às vezes, vem aqui para Santos caminhões e caminhões de soja que vão ser embarcados em navios a granel. Navios que vão para a China, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 às vezes no mês. Imagine a quantidade de granel que eu tenho que ter para colocar. Então, ele pode ser em lotes ou em um único embarque, ou em vários embarques. Tá? Então, isso é a granel. Ficou claro? Tem dúvida no que é o granel, turma? Hein? Eu só estou vendo aqui 3 pessoas, Giliardi, Bruno e Bárbara. Um dos vocês aqui coloca o positivo se ficou claro. Se alguém, para um de vocês, para alguém que está na sala... Sim, professor. Tá, se alguém não ficou claro, levanta a mãozinha, tá, por favor. Deixa eu ver o chat aqui, de vez em quando eu vou ver aqui. Sim, tranquilo, prof. Sim, ok, ok. Matheus Souza fez uma pergunta. Um tanque que armazena fluidos pode ser? Então, Matheus, eu acho que eu respondi, mas só relembrando. Fluido é um produto que flui, que se movimenta, normalmente dentro de uma tubulação. Tudo aquilo que é fluido, a gente diz que está sobre as leis dos líquidos, não dos gases. Olha só, é mais complicado aí, entra um pouco de física e química. Mas, professor, um gás, ele se movimenta dentro de uma tubulação. Se movimenta. O gás se movimenta dentro de uma tubulação.
mas ele não é considerado um fluido, porque para ser fluido, o gás tem que virar líquido. Olha só, é complicado, tá? Para ele ser um fluido, ele pode ser um fluido vindo de um gás ou um fluido vindo de um líquido, ok? Para ele ter as condições de ser um fluido, ele tem que ser líquido. Ah, mas no estado natural ele é gás. Ok, no estado natural ele é gás. Por que é considerado fluido? Porque a forma de movimentar esse produto no oleoduto é através de bombas. E as bombas só movimentam líquidos. O que movimenta um gás chama-se compressor. Tá? Não vou entrar tecnicamente nisso, não, mas só para vocês terem uma ideia, porque isso eu conheço bastante. Tá? Então, um tanque armazena fluido. O fluido, neste caso, ele é líquido. O fluido gasoso, ele é armazenado num tanque pressurizado, nunca num tanque atmosférico. Vamos lá, se vocês tiverem dúvida depois, quando a gente estiver presente, a gente vai e tira todas essas dúvidas de vocês aí com relação a esses produtos. Classificação quanto às cargas. Olha só, turma, olha só que legal agora. Tanto faz se ela é geral ou é granel. Tanto faz, tá? Ela é geral ou granel. Tanto faz. Elas são classificadas assim. Cargas perigosas. Olha só, por que eu estou falando disso? Porque, pessoal, eu vou transportar essa carga. Eu vou transportar nacionalmente e internacionalmente essa carga. Então, eu tenho que conhecer essa carga. Então, como é que elas são classificadas? Olha só, classificação específicas da carga. Carga perigosa, dangerous ou hazardous, são aquelas que compreendem. Dangerous é perigo. Hazardous é risco. Então, tudo que é hazard é risco. Tudo que é danger é perigo. Não vou mais falar para vocês o que é perigo e o que é risco. Tem que estar claro para vocês. Então, se vier uma carga para vocês, danger, é perigosa. Se vier hazard, é risco. Qual é a grande diferença? Aqui tem o potencial de acontecer no danger. No hazard, tem o risco. Já quantifico, já ocorreu. Então, provavelmente, o seguro do hazard é muito maior do que o seguro do danger. Poxa, professor, mas é a mesma carga, mas não é a mesma origem, não é o mesmo navio, às vezes pode acontecer. E são aquelas que compreendem cargas perigosas ou com risco grande. São aquelas explosivos, gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos, substâncias corrosivas, substâncias venenosas, materiais que desprendem vapores inflamáveis, substâncias que em contato com o ar ou água se tornam perigosas, oxidantes poderosos, substâncias suscetíveis à combustão espontânea, qualquer outra substância que possa ser revelada perigosa. Turma, qual palavra aqui vocês não conhecem, além de dangerous, de hazardous? Tá claro todas as palavras aí? Vou perguntar para vocês. Combustão espontânea, o que seria? Altamente inflamável. Altamente inflamável. E combustão espontânea tem uma pequena diferença. Inflamável significa que você precisa inflamar na presença da chama. Combustão espontânea não precisa de chama. Quando ela chega na determinada temperatura, ela pega fogo sozinha. Vitor falou que estava complicado o Wi-Fi. Beleza, agora tá legal. Agora voltou. Júlia, risco de explodir sozinho. Olha só,
Eu vou dar um stop share aqui para vocês, porque a gente precisa definir algumas coisas. Quando a gente fala de combustão espontânea, combustão chama-se pegar fogo, tá? Combustão. Quando ela é altamente inflamável, ou seja, vai inflamar, ela precisa de uma chama, de algo que dê a faísca. Por quê? Porque ela já é comburente e já tem o oxigênio, ou seja, já tem o combustível e já tem o comburente. O combustível, o comburante e o comburente. Combustível e o oxigênio. Os dois estão na mistura ideal. Para pegar fogo, eu só preciso da chama. Então, qualquer chama que eu passe próximo ao produto, ele pegar fogo, é altamente inflamável. Combustão espontânea é que, a chegar a uma determinada temperatura, cada produto tem a sua combustão espontânea. Ao chegar àquela temperatura, ele vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Pegar fogo. Pequena diferença do pegar fogo para explosão. O que é uma explosão? Explosão é o ato de movimentação de uma grande quantidade de ar. Então, por exemplo, se naquele produto que tem uma alta inflamabilidade, certo? Eu não coloquei a chama nele, mas o calor está fazendo com que as moléculas dele, que eram líquido, se transformam em moléculas gasosas. Certo? As moléculas. Por que molécula? Porque é um produto. Porque se fosse átomo, seria só o carbono. Tá? Nós estamos falando de carbono mais hidrogênio ou algum outro símbolo químico aí, os dois juntos. Aí é uma molécula. Aí aquela molécula, quando está bem juntinha, ela é líquida. Quando ela está separada, ela se forma um gás. Se aquela molécula, ou aquele monte de moléculas juntas, mais o oxigênio e mais uma chama, entrar em contato e ela estiver no ponto de inflamabilidade, na temperatura que está ali naquele ambiente, aquele monte de gás vai pegar fogo com uma velocidade tão grande, aquelas moléculas, aquele gás, vai pegar fogo numa velocidade tão grande que você não vai enxergar o fogo. Ele vai pegar assim e vai explodir. Quando aquele gás que está naquele interior, qualquer que seja ele, tocar fogo todo, ele volta e apaga. Por quê? Não tem mais gás, certo? Isso a gente chama de explosão. Isso é explosão. Só o que acontece? Quando aquele gás explode, ele desloca o ar que está próximo dele. Então, quando nas explosões de filme a gente vê certa realidade, às vezes o cabelo da pessoa movimenta, às vezes a pessoa é jogada longe, às vezes não acontece nada. Toda explosão gera deslocamento de ar, turma. Toda. Só o que acontece na sequência da explosão? Quando ela gera o deslocamento do ar, desloca o ar porque explodiu, o que acontece ali onde tinha ar? Cria-se um certo vácuo. E o que preenche o vácuo? O ar de novo. Tá? Isso é condições física e química, tá? Só para vocês entenderem dessa tal inflamabilidade, ok? Então, é pegar fogo. Por que alguns produtos explodem e pegam fogo? Que esse é o pior risco. É o risco de explosão seguido de incêndio. Por quê? Porque ainda tem líquido perto daquele local que explodiu e aquele fogo da explosão das moléculas de gás chegou no líquido. Aí sim, é a explosão seguida de incêndio. Mas isso vocês vão ver um pouco mais quando a gente for falar de risco, tá? Ok? Dúvidas aí? Coloquem um positivo aí para mim. Tranquilo? Muito bem, Júlia. Vamos lá voltar ao os nossos produtos. Então,
combustão espontânea. Acho que era o único aqui. O outro, qualquer substância que possa ser revelada perigosa. Perigo, potencial de acontecer o acidente, tá? Perigosa é potencial de acontecer o acidente. Essas cargas são listadas numa coisa chamada IMDO, ou seja, Immo Dangerous Goods, ou seja, livro da Organização Marítima Internacional que categoriza todas as cargas perigosas. Não vou entrar nele, para conhecimento de vocês. Se algum de vocês quiser se tornar um especialista, né, nessa área de cargas perigosas, está aí. Cargas perigosas em classe de produtos similares, as embalagens permitidas, a necessidade de segregação de cargas, temperatura do ponto de fulgor, procedimento de emergência e qualquer recomendação que venha regular o embarque, desembarque e trânsito da mercadoria perigosa, da carga, né? Carga. No transporte deve-se preparar o manifesto de cargas. Provavelmente vocês já fizeram isso, manifesto de cargas perigosas. Vocês entendiam o que estava por trás do manifesto de carga perigosa? Vamos lá, vou tirar aqui o stop, vou parar o share e vou perguntar, alguém já fez manifesto de carga perigosa? Conta um pouquinho aí para mim. Acho que já fizeram, né, turma? Bruno Rezende está me perguntando, como assim? Como assim o quê? Quando você faz o manifesto da carga perigosa, você está dizendo que ela é uma carga perigosa. Como é que... Alguém já fez manifesto de carga? Não, não trabalho com isso. Ah, bom, beleza, Bruno. Por isso que eu estou perguntando. Se alguém já fez... Provavelmente já fizeram um monte de manifesto de carga. Provavelmente. Eu estou perguntando se algum de vocês já fez um manifesto de carga perigosa. Importou um produto corrosivo, exportou um produto corrosivo, importou um produto que vai ser usado para ácido, para ser, como se diz, um explosivo. Ninguém, cara, ninguém. Já sim, professor. Vamos lá, Leandro, muito bem. Quais são as características que tem que ter nesse manifesto? Por favor, me ajuda aí. Bom, vai toda a informação da carga, vai a classificação dela, o número do ONU, né, da mercadoria, o subrisco. Você tem que colocar toda a documentação, a ficha de emergência, anexo 7 da mercadoria, etc. Então, Jorge, aonde é que você vai buscar tudo isso? Por exemplo, geralmente... as cargas são diversas, né? Mas cada uma tem um perigo. Você viu lá no slide anterior. Aonde você vai buscar? Você vai buscar nesse lugar que eu falei aí? Ou você já tem um padrãozinho pronto aí, separado já? Geralmente já tem o documento pronto, né? Toda a informação ela tem que existir na FISP, né? Na ficha de informação sobre produto perigoso. Olha só que legal. Existe um documento que é chamado FISPQ. FISPQ. Ok, turma? Esse documento é que fala todos os riscos ou perigos e riscos relacionados àquele produto. Então, normalmente, qualquer produto químico, falou que é produto químico, mas ele não é perigoso, ele tem lá uma FISPQ. Por quê? Porque, no mínimo, ele tem um risco à saúde, ou um perigo à saúde. Então, por exemplo, se cair na tua pele, o que você faz? Se cair nos teus olhos, o que você faz? Se você ingerir, o que você faz? Certo, Leandro? É isso? O famoso tarja verde, né? Mesmo não sendo considerado perigoso, ele causa algum risco nocivo à saúde. Isso, alguma anomalia que ele pode causar. Deixa longe das crianças. Por que deixa longe das crianças? Certo? Então, tem algumas situações, condições. Tá claro? Ficou claro aí para vocês? Então, se vocês quiserem depois, né, peguem mais informações com o Jorge. Como é que faz um manifesto dessa carga perigosa? Lógico que quem trabalha com carga perigosa normalmente já tem um procedimento para aquelas cargas que ele faz. Quando é uma carga nova, nunca fiz essa carga. Vou lá, ver lá a categoria dessa carga para saber o que eu faço com ela, né?
Como é que eu posso manusear essa carga? Como é que eu posso armazenar essa carga? Como é que eu posso transportar essa carga? Então, olha só, no transporte deve-se preparar o manifesto de carga perigosa, mencionando o número IMO, o N e a página onde cada carga se encontra classificada, além do telefone responsável para contato em caso de emergência e carta declaratória da periculosidade. Então, vocês podem encontrar aqui, talvez tenha mudado o ID, alguma coisa, mas vocês vão aqui em imo.org/safety que vocês vão achar muitas informações sobre esses produtos. Lembrando que perigoso e insalubre tem diferença, certo? A gente já falou sobre isso. Perigo é de causar algum tipo de acidente que envolva ser humano, meio ambiente ou equipamentos, ok? Insalubre envolve a saúde do ser humano, tá? Então, tem coisas que não dá para eu ficar detalhando, né? Vocês aí perguntam para o pessoal da área do direito, né? Da área do seguro, do risco, para poder ter mais ideia. Continuando ainda dentro da classificação das cargas. Carga restringida. Oi. Uma perguntinha, assim, que eu não consegui tirar hoje com o pessoal da minha empresa, com o meu gestor. Mas eu achei interessante, já que o senhor está falando sobre isso. Eu trabalho no setor de pricing, eu solicito as cotações e também faço solicitação de algumas reservas. E aí, hoje, no fim do dia, veio uma cotação para mim de maquinário usado. E aí, na observação, estava podendo haver resíduos de combustível. Podendo haver. Legal. Eu classificaria essa carga como perigosa? O que o resíduo de combustível pode causar? De alguma forma, ele é inflamável, né? Muito bem. Assim, se ele é inflamável, ele pode causar o quê? Explosão. Seguida de incêndio. Sim, mas assim, concorda comigo que, tipo, corre o risco de haver resquícios. Tudo bem, pode ser, tipo assim, coisa mínima. É que se for classificar como uma carga perigosa, vai aumentar muito, tipo, valores. Em relação à reserva também vai exigir outras documentações. Tudo mais. Ok. O manifesto vai ser de carga perigosa. Sim. Tá, vai, então, continua, Marcela. Continua. Eu deveria realmente considerar isso como carga perigosa, sabendo que seria resquícios? Olha só, a pergunta... Essa informação foi dada pelo fornecedor? Sim. Não, nesse caso, ela não seria carga perigosa, não. Não, eu entendo que seria assim. Se ele disse que existe qualquer resquício lá, não se pode correr o risco, botar o risco de pessoas, né? Botar o risco desse embarque ter algum problema. Então, a carga eu fiquei... carga, né? Então, eu fiquei em dúvida. Exatamente por isso, porque tem resquícios, então pode, de certa forma, em algum momento explodir, talvez. Mas, muito provavelmente, fica assim, além de ser coisa pouca, mínima, fica também no interior da máquina. Isso não, mas isso daí, olha só. Esse tipo de mercadoria nunca seria carga perigosa, porque é igual carro ou moto que vem importado. Ele tem que ter um resquício para poder ligar ele. Ele é igual o carro na rua. Seria, então, o carro na rua ele pode explodir a qualquer momento, mas não. Olha, eu acho que depende do material. Pelo menos no nosso caso lá, quando acontece de turbinas, coisas assim, a gente tem muito a ver com a companhia aérea. Às vezes a gente coloca e eles entendem que, né, que pode ser um risco que não vale a pena correr, né? Não, mas na importação não é considerado, né? Esse maquinário com resquício não é carga perigosa. Jorge, olha só. Marcela falou em equipamento usado. Não é a mesma coisa de um equipamento novo, que foi preparado para fazer exportação. Então, o dono da carga, sabendo que é um equipamento usado, ele colocou aquela condição. O que você tem que avaliar? Qual é a carga que vai junto com ela? Certo? Qual é a condição de segurança que você vai dar para essa carga? Você vai limpar essa carga, de repente vale mais a pena você ir lá e passar um vaporizador e secar todo o possível hidrocarboneto que tem lá dentro. É muito mais fácil. Viu, Marcela? De repente,
É mais fácil para quem vai transportar, esqueci o nome da palavra, já faz 4 anos que eu saí do sistema Petrobras, esqueci. Quando você deixa inerte, você vai deixar o equipamento inerte, ou seja, se ele tem um tanque de combustível de um equipamento usado que pode estar furado e pingando, aí eu não quero correr esse risco, Jorge. Então, é muito importante a gente saber qual é a condição, mesmo se é um equipamento velho usado versus um equipamento novo. O equipamento novo está preparado, Jorge, concordo plenamente com você. Não pode ser considerado, mesmo porque senão ele chega lá e não dá partida. Mas o equipamento usado tira toda a caracterização do novo. Eu não sei como é que ele está, então eu vou vistoriar. Então, se eu quero considerar como uma carga não perigosa, então eu vou fazer uma vistoria ou vou inertizar o tanque. Se não, cara, vai cobrar de quem comprou. Imagine se pinga e se do lado tem bobina de papel, o próximo pega fogo e vai a carga do outro também e assim sucessivamente. Essa avaliação a gente tem que fazer. Não estou dizendo que... Por isso que eu estou falando que é um processo de aprendizagem. Eu gostei da pergunta da Marcela, porque fez a gente pensar do lado de cá e do lado de lá. Então, eu tenho que fazer a avaliação do risco. Então, por isso que a gente vai falar do processo de avaliação do risco, ou seja, na próxima aula, ou depois da TD1, a gente vai falar sobre avaliação de risco. Já para a gente imaginar esse tipo de situação. Se é permitido eu exportar ou importar um equipamento pesado usado, qual é a condição? Ele tem que ser não perigoso. Qual é a condição que eu tenho que fazer para deixar ele não perigoso? Certo? É inertizar. Vamos inertizar esse equipamento na origem. Inertiza ele, faço a medição de todos os gases, né? Tem um equipamentozinho que ele mede os 4 gases principais. Faço a medição, está inertizado, ponho lá no papel, seguro baixíssimo. Ok? Entendido, Marcelo? Fechou, professor. Obrigada. Obrigada, Jorge. Obrigada, Dani, também. De nada. Obrigado a vocês por terem participado. Adorei. Parabéns para vocês, viu? É assim mesmo que a gente aprende. É assim que é o processo de aprendizado. Continuando, turma. Mais 5 minutos, vai. Carga refrigerada ou reefer cargo é tratada nos acordos de transporte como um tipo especial de carga. Carga geral, né? Que exige um equipamento de refrigeração ou frigorífico. Então, olha a condição dela, né? Para a conservação das qualidades essenciais da mercadoria no curso transportado. Essas cargas devem estampar em sua embalagem rótulos, marcações, indicando a temperatura para o transporte, indicando, por exemplo, se ela é uma carne, um chocolate, uma fruta, uma verdura ou etc. Carga refrigerada, então está dentro do container RIF, legal, é só eu manter a temperatura que vai manter as condições lá dentro. Carga perecível, constituída de produtos sujeitos a rápida deteriorização ou decomposição, geralmente frutas, carnes, entre outros, que devem ser transportadas em câmaras frias. Perecível, né? Vai morrer, perecer, né? Então, a gente chama de perecível aquela que tem a condição de morrer mais rápido. Carga de projeto. Olha só, tem cada nome que, de repente, vocês nunca ouviram falar. O que é uma carga de projeto? De repente, vocês já viram até a carga, mas não sabem o que ela é. São cargas normalmente destinadas a grandes projetos, como termoelétricas, fábricas, usinas. Exemplo, transformadores, turbinas, geradores. São cargas normalmente cujo cada peça tem excesso de peso, né? Grande volume, grande peso e grandes dimensões, sendo transportada por navios heavy lift com equipamento para içar peças pesadas. Então, ultimamente, a gente vê muito aquelas hélices, né? Lá que vão compor aquelas usinas que vão trabalhar com energia eólica, né? Transformadores, de vez em quando, a gente vê, mas mais essas grandes, né, pás, né? São as hélices que formam os geradores de usinas eólicas. Alguma dúvida aí, turma? Alguma palavra aí diferente? Tranquilo? Cargas, olha, essa daqui, olha que nome lindo e maravilhoso.
higroscópica. Se eu estivesse na sala, eu ia voltar e ia perguntar para vocês, né? Aquela, ou a carga, né? Aquela que contém umidade que pode absorvê-la ou desprendê-la. No porão do navio, por exemplo, essa troca se dá com a umidade que tem no ar. Olha só. Então, ela absorve ou solta. Normalmente, ela absorve, tá? Como, por exemplo, temos os cereais, chás, café, cacau, peles secas e salgados e salgadas, né? Deve-se atentar bastante para essa situação, observando a necessidade de se ventilar os porões e as zonas, quente ou fria, pelas quais o navio passou na viagem. Às vezes ele está numa zona quente, né? O navio ele passa no globo, né? Ele passa nas águas internacionais. Aí ele está lá numa secura danada. Aí depois ele cai para uma baixa temperatura. Pode ser que algumas gotículas, né, daquele ar que estavam dispersas se juntem, né? As moléculas de água se juntem até formar uma gota. E se aquela carga lá é higroscópica, ou seja, ela vai absorver. Normalmente ela absorve, não desprende, né? Normalmente as cargas higroscópicas elas absorvem, mas tem aquelas que desprendem água. Ok? Tranquilo? Então, é uma palavra diferente, né? Diferente do usual. Higroscópico. Eu vou aqui falar, só dar o nome dos dados importantes a serem obtidos no transporte. Depois, na aula que vem, a gente explica. Na segunda-feira que vem, a gente dá mais exemplos de cada um deles aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, item importante, dado a ser importante, que vocês pegam, por exemplo, numa invoice, numa proforma, invoice, esse dado é fundamental. Peso, certo? Peso. Importantíssimo peso. Volume, dimensões, como comprimento, largura, altura, quando excessiva, valor e fragilidade. São informações importantíssimas. Eu vou tirar o share aqui, tá, turma? Vou tirar o share. E vocês me aguardem aqui, que eu vou dar um print na primeira tela. Tá? Por favor, não saiam não, hein? Vou dar um print na primeira tela, colocar lá para... Espera um pouquinho. Vou colocar aqui no nosso Zoom. Ou no nosso Zoom, não, no nosso... Agora eu vou tirar da segunda tela. Calma. Tirando da segunda tela. Print screen. Segunda tela. Mandei. Bom, turma, uma perguntinha para a gente acabar aqui. Como é que os donos de companhia de transporte cobram o frete? Por qual daquelas informações que a gente acabou de falar? Dimensões pela metragem ou peso, né? Vamos lá. Legal, Daniele, legal, Leandro. Mas, sim, escolhe uma das duas. Como é que Geralmente é por metragem. Eu acho que é peso taxado. Né? Legal. Muito bom. Gostei dessa. Eu queria ver os outros participarem também. Eu, dono da transportadora, dentro de um caminhão, eu cobro pelo quê? Isso, alguém falou aqui. Geralmente o peso é a metragem que for maior, professor. Ah, agora foi, Jorge. Agora você completou a resposta. Geralmente não. É peso ou cubagem, não é metragem, tá, Jorge? Só lembra desse nome, é cubagem. O que é cubagem? É o espaço cúbico que ela usa, tá? É o espaço cúbico. Ou o volume que ela usa, o que for maior, tá?
Lembrem-se sempre disso. O peso taxado, não é isso? É o que for maior entre cubagem e peso bruto? Isso. Então, mas é que eu não captei vossa mensagem, Daniele. Então, para quem é leigo, tá? Para quem é leigo, vamos falar assim, para quem é leigo, ou é peso ou é volume, o que for maior. Por quê? Ah, professor, porque às vezes eu tenho uma peça que é muito pesada e ocupa um volume muito pequeno. E eu tenho uma peça que é muito grande, que é leve, mas ela é grande e ocupa um volume muito grande. Então, para quem é dono do transporte, ele tem que saber como é que ele vai cobrar. Porque se de repente aquele peso enorme ocupa um espaço pequeno, eu não posso cobrar tudo dele, a não ser que ele seja o limitante de peso do transporte, né? E se aquele equipamento que é leve, mas ocupa um espação, não me deixa espaço para os outros, então ele tem que pagar. Então é mais ou menos isso que a gente tem que ficar ciente aí. Ok, turma? Olha, já mandei lá no nosso Zap as telinhas dos dois. Quem tiver faltando já me avisa lá embaixo. Gratidão aí pela presença de vocês. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, para a gente terminar esse material. Ok? Tchau para vocês. Obrigada, Tchau. professor. Tchau, Tchau, professor. boa noite. Boa noite. Professor. Tchau, bom descanso. Tchau, professor. Bom descanso.